Vamos começar então. Questão 1, Mediterrâneo. O Mediterrâneo é o maior cemitério da Europa hoje. Então, vamos lá. O Mediterrâneo tá falando do mar Mediterrâneo, né? Que vai ser aquela região ali entre a Europa, a África e também uma parte, né, do oeste do Oriente Médio, da Ásia, tá? Pois bem, vamos lá. Qual é a grande dinâmica que ele tá falando aqui? Trata-se de um grave problema. As próprias leis da União Europeia e as convenções internacionais afirmam que os fugitivos salvos não podem ser levados de volta ao porto de embarque de onde escaparam da guerra, do terrorismo e da fome. Mas ainda assim, todos os dias, dezenas de pessoas morrem durante a tentativa de atingir a Europa. Ou seja, ele está falando do tema da migração internacional que acontece, né, da população que a gente viu da região da África e do Oriente Médio, que sofre com, ainda até hoje, sofre com diversas guerras, né, e conflitos civis, né, armados nessas duas regiões. São regiões que também vão sofrer com grande desigualdade econômica, social. Logo, essas pessoas, né, vão se deslocar dessas regiões. E tendo a proximidade com a Europa, que a gente viu aqui, né, que tem essa visibilidade de trazer uma opção, né, de qualidade de vida melhor para essas pessoas, elas vão procurar rotas pelo Mediterrâneo para poder realizar essa travessia. Então, o tema da questão é sobre isso, beleza? Pois bem, hoje o Mediterrâneo virou o maior cemitério da Europa. Nós conhecemos apenas o número de vítimas que foram registradas através de fotos, posição e data. Contudo, para cada vítima divulgada oficialmente, há um morto que nem aparece nas estatísticas. Vivemos uma situação absurda. A África é saqueada pelos países ocidentais, que depois não querem ver de perto o efeito de sua política. Os países europeus fecham suas fronteiras e ignoram que essas vítimas vão morrer justamente tentando fugir da situação que eles criaram. Então ele está fazendo uma crítica ao imperialismo europeu, né, na ocupação, né, e a exploração dessas áreas, né, que gera essa consequência, né, de pobreza, desigualdades, mortes, né, e essa população sente a necessidade de se refugiar, e elas vão se refugiar nesse processo inverso, né, no continente europeu. Então, em julho de 2018, o comandante do navio Lifeline ficou 7 dias no mar Mediterrâneo com 233 migrantes a bordo, enquanto aguardava autorização para desembarcar em países europeus. No que se refere às relações entre países africanos e governos europeus, a avaliação de Rasch para a crise migratória atual expressa a contradição entre os seguintes fatores. Vamos lá. A herança imperialista, que a gente mencionou aqui, e ao nacionalismo xenófobo, ou seja, xenofobia, né, a aversão ao estrangeiro, esse movimento que tem acontecido muito, principalmente nesse contexto, né, da migração europeia pela rota mediterrânea, porque os países europeus, eles não liberam a entrada, né, das fronteiras para esses países. Lembrando que na União Europeia, né, um bloco econômico, você tem o espaço Schengen, que é o espaço que você pode ter a liberdade de transitar, né? As pessoas podem transitar entre os países membros da União Europeia. Então, se um migrante ele recebe a possibilidade de entrada em um determinado país da União Europeia, significa que se ele for aceito, digamos, pela Itália, né? Ou pela Alemanha, sei lá, ele entra inicialmente nesse país e depois ele tem a possibilidade, né, a liberdade de transitar por todo o território. Isso tem sido um grande problema, uma grande discussão da área, né, da região, né? Então, por isso que há essa dinâmica, né, e que a questão está pedindo para você, né, essa contradição no sentido da herança imperialista e ao mesmo tempo nacionalismo xenófobo. Vamos lá. Tá bem pequenininho, né, gente? Mas vamos ver. Gabarito, então, letra B. A África foi submetida ao imperialismo, colonialismo europeu. Teve parte de seus sistemas socioeconômicos e políticos pré-coloniais desarticulados ou destruídos. Mesmo após a independência, os países africanos permaneceram com fronteiras artificiais herdadas do período colonial que repercutiram em conflitos étnicos, religiosos e separatistas, como a gente viu, né, nas nossas aulas.
O continente ele se manteve como exportador de commodities minerais, né? Os principais recursos de exportação da África, né? São os minérios, são diamantes, né? Enfim, e também produtos agrícolas para o mundo desenvolvido e emergente. Nos séculos 20 e 21, diversas vezes países africanos sofreram por intervenções estrangeiras diretas e indiretas, né, principalmente pelos europeus. Entre as consequências, aconteceu o crescimento de fluxos de imigrantes e refugiados rumo à Europa pelo Mediterrâneo. Todavia, nos países europeus, muitos imigrantes sofrem com a xenofobia, que é a aversão aos estrangeiros, né? Sofrem com racismo, com preconceito religioso, enfim, né, por grupos de extrema-direita, que são esses grupos, né, que vão, de certa forma, comandar a política local e que vai fazer a delimitação de fechar as fronteiras, beleza? Então, não são todos os países, tá, da União Europeia que fazem isso. Para vocês terem uma noção, os mais radicais são realmente a Itália, o Reino Unido, e o que mais tende a dar um auxílio, né, como grande potência, é a Alemanha, que tem se demonstrado um pouco mais paciente nesse sentido com essa dinâmica, tá? Então é isso, gente. Ficamos aí com a letra B, beleza? Show de bola, vamos lá. Mais uma questãozinha. Questão 2. Vamos lá. A cidade que ruiu com sua indústria. São milhares de casas e apartamentos abandonados, alguns deles destruídos pelas fogueiras, que os sem-teto acendem para lutar contra o frio de 20 graus negativos na madrugada. Tá. Parte de Detroit, Estados Unidos, tá? Parte de Detroit, no estado do Michigan, é um cenário de documentário sobre o fim do mundo. Despossuídos, vagam pelas ruas como autômatos, com suas juntas enrijecidas pelo vento gelado. Em 60 anos, os habitantes de Detroit decresceram de 1,8 milhão de pessoas para os atuais 750 mil, ou seja, uma redução bem considerável em 20 anos. Como não poderia deixar de ser, a cidade ruiu com suas indústrias. Então, gente, vamos lá. Nesse momento aqui, se você não conhece a cidade de Detroit, a partir desse momento aqui, você já, mesmo sem conhecer, passa a ter uma dica aí, né, do que aconteceu. Por que essa cidade está parecendo uma cidade fantasma, tem pouca gente? Por que tá tudo destruído, pessoas andando ao léu? Por que tá acontecendo isso? Ele explicou já na questão, ó. Ele diz o seguinte, ó. Como não poderia deixar de ser, a cidade ruiu com suas indústrias. Ou seja, então houve um problema que as indústrias decaíram, né, a sua produção, e isso acabou gerando uma consequência também na dinâmica da cidade, tá? A General Motors extinguiu, duas de suas marcas, a Pontiac e a Saturn, e vendeu outras duas, a Hummer e a Saab. Fechou 14 linhas de montagem e os centros de distribuição. De suas 6,2 mil concessionários nos Estados Unidos e no Canadá, eliminou 1,2 mil. Pessoal, qual é o grande tema aqui? Desconcentração industrial, tá? Desconcentração espacial da indústria num período de divisão internacional do trabalho no mundo globalizado, tá? Exatamente isso que é o grande tema. Ah, Mayara, mas eu precisaria saber o que aconteceu em Detroit, aonde fica, enfim, etc e tal. É de bom grado que você conheça, porque Detroit é o principal exemplo de mudança de uma vida, né, estrutural, urbana, com a queda da industrialização. Por quê? Essa cidade, ela surgiu porque houve um investimento de industrialização na região, né, no período que estava tendo lá a ascensão do Fordismo, né, nos Estados Unidos. Então, essa cidade, ela foi basicamente montada pensando nessa demanda industrial. À medida que a gente tem uma nova mudança das relações industriais no mundo, você começa a ter um processo de desconcentração. Por quê? Porque no processo do pós-fordismo, você não precisa estar atrelado a grandes fábricas, né? Você tem cada vez mais a inserção de maquinários, robotização, uma economia mais flexível. Então, essa economia flexível, pautada no neoliberalismo econômico atual do mundo globalizado, faz com que as grandes marcas comecem a procurar lugares onde tenha mais vantagens, né? Espaciais, vantagens econômicas, né? Então eles vão procurar os países subdesenvolvidos. Essa é a dinâmica que você já conhece da divisão internacional do trabalho. O que a questão fez aqui é trazer um exemplo prático, tá?
um exemplo real dessa situação. Então ele fala da General Motors, né, que vai descentralizar a sua produção nos Estados Unidos e vai procurar outros lugares. Não é que ela faliu e, enfim, não existe mais, mas ela não está mais associada à localização geográfica, tá? Com relação ao fragmento acima, apresente pelo menos 3 causas que expliquem taxas econômicas e demográficas decrescentes ocorridas em Detroit, outrora um importante polo industrial automobilístico nas últimas décadas. Então você tem que falar dessa relação, tá? Basicamente essa relação aí do processo de desconcentração industrial. Dentre as causas que explicam a questão econômica e demográfica indicadas no texto, pode-se citar processo de desindustrialização, cujas plantas industriais se transferem para países com menor custo de produção, perda de competitividade para as multinacionais asiáticas, que, né, no período, né, de pós-Fordismo elas ganham mais visibilidade do que os americanos, automação das indústrias, ampliando o desemprego estrutural, ou seja, as pessoas vão ser substituídas pelas máquinas, então aquela população toda que vivia, né, para aquele objetivo industrial, ela vai procurar outras áreas, já que você não tem mais oferta de emprego para trabalhar na indústria. Que mais? Desestruturação econômica de polos industriais que derrubam a cadeia germinativa do comércio local. A imigração da população desempregada das áreas aquecidas economicamente. Então, tudo isso está atrelado a essa dinâmica da nova divisão internacional do trabalho, né? Que a gente viu muito bem quando a gente viu as dinâmicas que foram modelando principalmente o avanço econômico do mundo asiático, né? Tem relação direta com isso. Então, basicamente você precisava responder sobre esse tema nessa questão 2, beleza? Tranquilo? Então, show de bola. Vamos para o próximo vídeo fazer mais 2 questões. Vamos lá.